Olá, está começando o 173º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Tudo bem, pessoal. Antes de mais nada, esse episódio está indo ao ar dia 15, que é dia dos professores. Então, eu queria dar parabéns a todos os professores que nos ouvem, eu sei que são muitos. Até deixei uma mensagem lá no meu canal no Telegram que eu quero passar aqui também, né? Eu sei que os professores estão num momento complicado, no geral, como carreira, né? Se sentindo muito desmotivados, desvalorizados, mas não se esqueçam que essa profissão sempre será fundamental, né? A tecnologia evolui, os papéis mudam, vem aí as LLMs, mas inspiração de outras pessoas é uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, não vai sair de moda, e é isso que vocês têm que se apegar, tá? As pessoas que enxergam vocês como inspiração. Então, muito obrigada a todos os professores e que tenham um feliz Dia dos Professores. Excelente. E voto com a relatora. Tenho nada a acrescentar. É exatamente isso. Muito obrigado. E vamos lá, vou começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E Bia, a gente falou sobre carregadores, né? Você falou um pouquinho sobre isso. Sim. Recebemos 2 dicas aqui. Uma do Marcos Aguiar, que mandou pra gente. Os links vão estar na descrição, né? Mas é um carregador daqueles GAN, né? Que tem bastante potência, ele tem 140 watts de potência. Vai estar o link aqui da AliExpress, que ele falou que curtiu. E um usuário sem nome deu a dica de um da Ugreen. Você falou da Ugreen, né, Bia? Isso, então, né? Não é exatamente igual aquele tem o MagSafe, tem carregador por indução, mas esses carregadores robustos, né? Seja de marcas como o Ugreen ou uns mais xing-lingzinhos, eu vi vários na AliExpress, né? Muita gente me mandou link, obrigada para todo mundo que comentou. E aí, com aquelas múltiplas portas, né? Você carrega tablet, smartphone, carrega até o laptop. É bem legal, então tem muitas opções aí. Acho que a parte da indução magnética encarece um pouco, né, Marcos? É o que deixou esse que a gente sugeriu no episódio anterior mais caro, né? Tá um pouco acima da média em comparação com esses da AliExpress. E às vezes, por exemplo, se for só o carregamento magnético padrão Qi, que é QI, né, que inclusive em chinês é Qi, é um preço para você colocar. Mas se for o MagSafe da Apple também junto, aí bem lembrado, encarece, que ela tem lá os certificados dela, a parte de velocidade mínima, etc. Mas também tem o licenciamento ali da tecnologia e da marca, fica um pouquinho mais caro. E esses carregadores GAN, vocês devem ter visto, que é o G maiúsculo, A minúsculo e o N maiúsculo, é de nitreto de galho, a tecnologia interna dele ali. Nossa. Geralmente eles têm as múltiplas entradas mesmo. Sim. E tem o carregamento rápido, né? Tem umas vantagens bacanas, mas geralmente eles são... Tá barateando, mas ainda assim são um pouco mais caros do que só o plugzinho de tomada, sabe? Verdade. Mas para quem tá sempre em trânsito aí, precisa carregar um laptop na rua, é um excelente acessório aí para você levar na sua mochila todo dia. Sim, sem dúvida alguma. Eu tenho aqui um da Geonave, que eles mandaram. Ótima marca faz também. Bastante tempo. né? Abraço pro Sérgio, querido, escuta aqui hora de trabalho, mas abraço pra ele. E é um fiel escudeiro, assim, né? Eu uso pra carregar sempre o computador mesmo, o Mac fica ligado nele, e junto também o carregadorzinho de indução aqui do iPhone, e funciona belezinha. A minha fonte que eu levo pra lá e pra cá é Geonave também, né? Dá até pra carregar laptop, mas como eu não levo mais laptop comigo, eu gosto de ter as 2 portinhas ali, né? USB-C e USB normal, então eu consigo carregar ali 2 dispositivos ao mesmo tempo, se for o caso, né? Eu aposto que é exatamente o mesmo que eu tenho, porque é uma entrada USB-C, uma entrada USB-A. Ele é bem portátil, na verdade, né? Considerando os que a gente vê por aí enormes, então a gente tem exatamente o mesmo, Bia. Eu já falei quando eu tinha lá o que eu levo comigo na bolsa, o meu kit lá de kit móvel, é aquele mesmo lá, então eu acredito que seja o mesmo que o seu. Vou procurar o link aqui, você me confirma. Beleza, e eu deixo aqui na descrição também, para vocês poderem... Que um é do AliExpress, o outro que o usuário sem nome deu é do Canadá, esse vocês encontram aqui no Brasil. Já fica um pouco mais fácil, né? Agora, o Albert mandou, a gente achou curioso, né, Bia, que apareceu lá, tá integrado agora, acho que é para quem assina lá os planos do Google. Aliás, tem um plano mais barato de IA do Google agora, de 20 e poucos reais por mês, e por 6 meses tá R$12,50, sei lá.
que dá acesso, é um acesso mais básico às funções pagas do Gemini e é integrado. Tem até lá o espaço a mais no Google Drive, tem tudo, só que menos. Sim. Mas pelo menos é uma porta de entrada, né? Pode ser uma coisa bem bacana para vocês. E antes que eu me esqueça, não estava nem na pauta isso, mas eu vou falar aqui, senão eu vou deixar para depois, eu vou esquecer. Agora a Vivo expandiu a parceria dela com a Perplexity, e para quem tem aqueles planos Vivo Easy, não precisa ser, sei lá, o plano da internet ou o pós-pago de telefone mais caro. Os planos mais baratos agora da Vivo também dão acesso ao plano Pro da Perplexity, né? Tem o plano pré-pago e também Vivo Easy Lite. Vocês conseguem resgatar, então aproveitem. Mas voltando aqui ao Albert, né, que ele falou que aconteceu com ele ligado ao Gemini, é o seguinte, né? Tem lá o Gemini no Gmail. Ele falou, aconteceu agora no meu Gmail. Eu estava querendo lembrar um serviço que converte links de streaming para outras plataformas. Fiz essa pergunta para o Gemini na barra lateral do e-mail e a pergunta foi: pesquise um e-mail que tem um link para um serviço que converte links de streamings de música para outros serviços semelhantes. E ele achou exatamente qual era o e-mail, falou o assunto, o remetente, a data, o trecho específico que eu estava buscando. Aí ele conclui, isso para mim é maravilhoso. Eu não ia achar nunca esse e-mail na busca comum, até porque eu não lembrava o nome do site. Pois é, isso acontece com frequência, né? Às vezes você não lembra o nome do serviço, não sabe o link, você só sabe o que faz, o que você está procurando, o que é, o que faz, a função e às vezes alguns outros detalhes. Mas realmente eu já usei LLMs para achar coisas assim, inclusive aqui durante a nossa gravação também já fiz isso várias vezes. E realmente dentro do Gmail, eu acho que, apesar de ser meio assustador, eu acho que a demanda vai crescer, porque isso é muito útil, gente. É muito útil. Ainda mais nesse bololô que é o Gmail, né? É um poço sem fundo. É um poço sem fundo para achar coisas lá. O Gmail sempre se destacou pelas buscas, né? Dentro do e-mail. É o motivo do pessoal ter aderido muito em massa. Acho que ele foi o primeiro serviço aí 20 anos atrás. Lá se vão 20 anos, né? Lançado no 1º de abril. E todo mundo achou que era mentira, porque na época era ilimitado o e-mail. Exatamente. 20 anos, gente. Meu Deus do céu. Estou velha. Mas eu lembro como na época isso foi revolucionário em termos de... você não precisa ficar organizando em pasta, isso, pasta. Eu ainda faço isso. Não com tanto afinco como fazia, mas é útil demais. E agora com o Gemini junto ali, vai dar uma turbinada. Eu já comentei aqui, mas para quem chegou agora, primeiro, bem-vindas, bem-vindos. E em segundo lugar, o meu e-mail é a caixa de entrada. Eu, na época da agência, tinha por cliente, dentro de cada cliente, o status, se é briefing, se está em andamento, se já entregou. Quando eu penso em quanto tempo eu perdi de vida fazendo isso, me dá uma depressão. Exato. Hoje em dia, o meu e-mail é a caixa de entrada, preciso achar alguma coisa, eu uso a busca. Eu tenho, sei lá, pra mim, eu acho que eu nunca passei por esse caso que o Albert falou. Putz, tem esse e-mail, mas eu não lembro de... Sim, eu geralmente lembro de uma palavra que tá no e-mail, fica mais fácil de caçar. Mas agora com busca de linguagem natural, contextual ainda por cima, que você não precisa falar o que tá no e-mail, mas sobre o que ele é, em linhas gerais, isso assim, esqueçam essa parte de sinalizar, tag. Se vocês gostam, tudo bem. Se o trabalho de vocês é muito específico e exige isso por algum motivo de organização de vocês, maravilha também. Mas considerem começar a desapegar um pouquinho desse trabalho manual de organizar e-mail que chega, porque você não controla os e-mails que chegam. As pessoas que elas escolhem te mandar e-mail, né? Que nem, Sim. Eu sempre brinco, é que nem querer organizar a ordem das gotas que saem da torneira quando você vai para escovar o dente. Você não vai conseguir. É impossível, não depende de você. Né? Então, ao invés de ficar no trabalho de Sísifo, lutando contra a gravidade, deixa a busca resolver, porque vocês vão perder, 20 segundos procurando por um e-mail quando vocês precisarem, versus perder alguns segundos fazendo isso com 100% dos e-mails que chegam todos os dias. Então, vale a pena considerar mudar o mindset, como diriam os coaches de LinkedIn, Sim. Porque vai fazer diferença. Legal. E eu te mandei o link do carregador, hein? Já vejo se é esse, mas só para não tomar o tempo de todo mundo aqui, eu vou seguir falando sobre... Você me mandou, né, Bia, que o CNJ aprovou uma resolução que regulamenta
o uso da IA no Poder Judiciário. Então, a Resolução 332/2020. Aí o resumo dela, que é fruto de contribuição da sociedade, né? Teve aquela coisa de consulta pública, e não só consulta pública, mas também consulta com especialista, etc. Estabeleceu diretrizes para desenvolver, para usar, e também como que vai ser feita a auditoria dessas ferramentas, para poder, né, tanto a parte de proteção de dados quanto a parte ética também. E, em primeiro lugar, supervisão humana, né? Humanos no loop, para não deixar só a cargo da IA, isso acaba sendo meio óbvio hoje em dia, e também organizar e classificar os sistemas por risco, e dependendo do risco ele pode ou não ser usado num aspecto específico, e também tem até a criação do Comitê Nacional de Inteligência Artificial. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, e antes de ouvir da Bia por que chama a atenção dela sobre isso, eu vou deixar um segundo link, que é do Pedro Nakamura. Ele escreveu lá para o site Rest of the World, que é um site de tecnologia para os gringos, para eles verem o que está rolando em tecnologia fora da bolha dos Estados Unidos, um site bem interessante. E ele fez uma matéria bem legal sobre justamente como que a IA, desde 2019, vem ajudando o judiciário a desafogar, tanto em processos, quanto na parte, sei lá, mais burocrática de lidar com o processo que não é o processo em si, e isso está ajudando a refazer o sistema judiciário. Então isso cola justamente nessa aprovação feita pelo CNJ, né? É aquele negócio, é meio óbvio, mas se não tá escrito, só pode ou não pode se tiver escrito, né? Direito é assim. Então, também se discute muito sobre o caráter, às vezes, decisório das IAs, como é que fica a questão da supervisão, das decisões. Geralmente o que vai pra mídia são sempre esses casos, assim... engraçados, né? As decisões judiciais que tem trecho de ChatGPT, sempre o aspecto paródia ou então os goofs, né, do dia a dia. Mas não vejo uma discussão a sério quanto a isso. Queria ver os nossos ouvintes aí que são da área do direito, comentem, falem pra gente o que vocês acham dessa resolução, o que falta e como é que vocês enxergam o futuro das IAs no Poder Judiciário. Já está desafogando, eu acredito que já está agilizando muitos processos, mas se pensa em expandir isso, como? Essa é a curiosidade aqui que eu tenho. Boa. A gente no IA Sob Controle entrevistou recentemente o Michael Macvicar. Ele é um chileno que era a produtora de jogos, uma grandona, já lembro o nome da produtora de jogos, e ele saiu para fazer uma startup específica chamada Enter. Chamava Talismã, agora chama Enter, que é específica para o uso de IA em defesa no direito. E eles estão, sei lá, representando operadora, sabe? Ele falou, o Brasil é o lugar perfeito para isso porque é o país mais litigioso do mundo. Então, existe um mercado gigantesco prontinho para fazer isso. E é uma coisa que eu até perguntei, né? Eu sempre fico curioso para saber assim, né? Se vamos falar sobre IA na medicina... Quero saber da Anvisa, quero saber do CRM. Falar de IA no direito, quero saber do regulatório e se existe algum tipo de ou restrição ou resistência. Ele falou, cara, não, pelo contrário, a gente está vendo até da parte, né, dos âmbitos mais altos do direito um interesse e uma disposição a entender como é que funciona, não tem nenhum tipo de coisa de bloqueio, você não pode usar, etc. Porque não é botar o ChatGPT para defender o caboclo no tribunal, né? Como acontece nos Estados Unidos, né? Os bafafás todos. Mas o uso da IA na análise de documentos, a formulação toda da defesa, os argumentos. E eu falo, cara, a gente aumenta, tem aqui uma porcentagem, eu não lembro os dados, mas é significativo dos processos que eles estão ganhando, porque eles estão contando com a ajuda da IA para formular a defesa, o argumento, etc. Ele falou de um caso que tinha, assim, em um documento, dos milhares de documentos, tinha uma frase que foi a chave para ganhar o processo. Que ele falou, cara, dificilmente um humano teria pescado essa frase ali, encontrado, tipo, agulha no palheiro, né, para poder fazer isso. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui para entrevista. E eu perguntei para ele também, falei, cara, você está operando no mercado que eu olho para frente e falo assim, é absolutamente inevitável que a gente tenha uma IA ajudando a defesa e uma IA ajudando a acusação. E quem tiver melhor IA vai vencer, né? Porque é inevitável isso. Ele falou, cara, sim, a gente está chegando primeiro nesse mercado, mas é claro que isso vai passar a fazer parte mesmo.
Então eu chamo de mercado aqui, né, só para passar, mas é um mercado bem interessante esse, gigantesco. Imagina a fortuna que esse tipo de coisa vai render para as empresas conseguirem emplacar um produto, Nossa. ou de fato mostrarem que tem processos a serem ganhos se você adotar a IA delas. É interessante, né? Claro que tem o lado de que, poxa, né? Pessoa que talvez não tenha muitos recursos pode ser colocada contra uma equipe feita por IA e advogados. Pode, mas é inevitável. Né? Eu tô pensando bobagem, que eu tô viajando, né? As LLMs estão evoluindo tanto, né? Por que não você pedir pra IA encarnar um Mickey Haller, um Atticus Finch, aí, um desses advogados da ficção aí? Aliás, o Gregory Peck fez, acho que os 2 advogados, me corrijo, uma época eu era viciada em filme de tribunal, mas isso faz muito tempo. O To Kill a Mockingbird é meu livro favorito da vida, né? Eu amo e adoro o Atticus Finch, é um personagem muito marcante para mim. E por que não, né? A LLM incorporar um desses advogados, né? Um Mickey Haller, ou eu esqueci o nome do cara do Suits lá. Só que esse é mais inescrupuloso. Lari que tá vendo Suits agora, inclusive. Mas algum que eu quero dizer com poder de persuasão, eu tô falando assim. A LLM encontrar os argumentos e construir um raciocínio. Olha, eu acho que não vai demorar muito não, hein? Não, sem dúvida que não. Atenção, advogados do área de trabalho. Criem aí um GEM, um GPT aí de um super advogado desses da ficção, ou um híbrido de vários advogados da ficção, por que não, né? De filme de tribunal tem eu gosto muito do... Chama 12 Homens e um Destino, acho que em português. É um nome cretino, mas é o 12 Angry Men, que é um filmaço. Mas não tem o Gregory Peck, né? Com o Peter Fonda. Peter Fonda? Sim. Acho que com ele. Esse é bacana. Peter Fonda, exatamente. Nossa, legal. Enfim, pra quem tá no mundo fora da ficção e mexe com direito e tem usado IA, tem visto a adoção de IA, está se opondo a isso, comentem com a gente que é sempre interessante entender de vocês como é que E tá se alguém isso. criar uma jam divertida dessas de advogado da ficção, ou então um híbrido aí de vários dos advogados mais memoráveis da ficção, compartilha com a gente aqui que eu vou adorar pegar alguns casos assim e jogar lá pra ver o que ia acontecer. E seguindo aqui, a gente vai trazer também uma outra coisa. Essa aqui tem a ver com IA na escola, tá? Aproveitando aqui o Dia dos Professores e das Professoras, eu falei na semana passada, né, sobre o desafio do ensino atual, e a gente tocou no ponto, claro, inevitável, né, de IA na escola, etc. E eu falei que uma das coisas que eu via que faltava nessas discussões é trazer a questão de que existem múltiplas, infinitas realidades, especialmente no Brasil, que eu falei, cara, tem escola que não tem giz. E o Rony Peterson falou que tem escola que não tem energia elétrica. Ele fala, moro em Roraima e conheço algumas, plural, tá? Então, como que você vai falar sobre qual o desafio de você adotar IA na sala de aula? Acho que tem muitos passos antes, né? Repito o que eu falei semana passada, muitos passos antes pra gente se preocupar com isso numa escala maior, né? São muitos problemas, né, gente? Quantos senadores tem em Roraima comparado com São Paulo? Pra vocês verem, a gente tem uma crise de representatividade, né? Olha a população, o tamanho da população de São Paulo, o tamanho da população de Roraima e a representatividade. Então, não vou entrar nesse assunto não, mas vocês entenderam, né? Tô com preguiça de discutir isso hoje. Eu já abro o computador de manhã, tem que ver, já vejo um briefing de coisa de política, eu já começo a passar raiva, já começo a me dar azia, então não, vamos falar de tecnologia que é melhor. Coisa, Agora, o Matheus Rodrigues também mandou pra gente um follow-up sobre isso. Ele falou que trabalha numa secretaria de uma escola onde ele mora e falou, professores não sabiam nem o que era o ChatGPT, eu sabia que tinha, sabia que existia, mas não sabia usar essas IAs, né? Aí ele falou, instalou os aplicativos tipo o ChatGPT, Perplexity, o Claude. Teve um que ele falou que eu não consegui pegar o nome, que era Teach, mas não é Teach, que ele falou que é um papagaio, uma coisa assim. Podem mandar pra gente se vocês souberem qual que é. O Matheus pode mandar também o link. E ele falou, né? Aí ele falou lá, explicou como é que era e tal. Aí teve uma professora que ela tentou usar, não deu certo, mostrou pra ele. Ele falou que o prompt dela tava complicado, tava sem o contexto. Ele falou, não, você precisa pegar aqui, ó, você é um especialista disso. Deu ali o básico de como é que formula prompt.
Aí ele mostrou como faz, e ela passou a usar e falou, cara, ficou perfeito e que até melhora a qualidade. Ele falou numa apresentação também, tinha um professor que tinha feito uma apresentação no método tradicional, caçando uma outra imagem na internet, colocando ali, e uma outra que ele falou claramente tinha sido feita com IA e o acabamento da apresentação acaba ficando muito melhor, né? Você eleva o piso de qualidade mais fácil quando você usa e as pessoas passam a usar a IA. Então tá aí, né? Tem uma questão também que é muito importante sobre como não vai demorar para quem está aprendendo saber muito mais sobre o uso das ferramentas de IA do que está ensinando, especialmente considerando de novo as múltiplas realidades aqui do ensino do Brasil. Né? Perfeito. Agora, Bia, também sobre esse assunto, teve uma coisa que eu vi que te chamou a atenção, te incomodou, te irritou, te indignou. Insira o que foi que aconteceu aqui de uma candidata à reitoria da USP, que falou uma coisa que você não achou que é muito por aí não, né? Não, eu não gostei, fiquei bem chateada. Eu sei que ela tem a intenção de democratizar o acesso à universidade, só que não vamos tiktokizar a universidade, né, gente? Ela fala que não, que a aula expositiva é cansativo, que não sei o quê, e fala da era dos vídeos curtos. Meu Deus do céu, isso é um problema hoje e um problema que você quer transferir para dentro da universidade com a desculpa de inclusão. Né? Querer resolver problemas da educação básica na universidade. Se fala muito ali em pegar os calouros, né? Colocar aulas de matemática básica, português básico. Gente, vocês não estão percebendo que isso aí é um problema que vem lá das fases iniciais e que a universidade não é o lugar disso? Não, é lindo, eu sei. A gente tem que incluir mesmo mais pessoas, tem que deixar a universidade democrática, mas a primeira etapa é lá na educação básica, gente. E começa antes ainda do saneamento, das políticas de educação, começa lá no saneamento básico. Se eu virar a ditadora do Brasil, uma coisa assim, o que eu vou fazer acabar com o esgoto e colocar água em canal. Isso é a primeira coisa. Antes até de mexer em escola, eu vou mexer com saneamento básico, porque não dá, gente. São as crianças que estão chegando na escola que estão com esses problemas já trazendo quando entram na escola, né? Não são bem alimentadas, não têm acesso a doenças absurdas de termos ainda em 2025, parasitoses dos mais diversos tipos. Você está matando o cérebro dessas crianças na primeira infância. Eu fico louca com isso, né? Então, não, a gente tem que fazer uma revolução. Não vai ser na universidade, vai ser lá na educação básica e todas elas vão chegar em condições ideais para daí sim serem a nossa mente científica do país, trabalhar em prol do desenvolvimento, do conhecimento, da ciência. Tá? Então, não, tiktokizar a universidade, sou totalmente contra. Esse é o assunto que eu sei que desperta as paixões não só da Bia, mas de vocês também. Então, o que vocês tiverem a dizer, já sabem, né? gigahertz.fm/feedback. Muito bem. Agora, Bia, me conta que história é essa de prompts mal educados gerarem resultados melhores. Eu quero entender isso também. Eu li e tô meio assim... Não sei, será que as LLMs são que nem aquela criança que só funciona com a mãe mais rigorosa, assim, dando bronca? Pois é, compartilhar esse link. O Marcos vai deixar na descrição. É um pré-print ainda não está publicado, né? Mas é uma investigação de como a polidez, não vou falar educação, vou falar polidez da do usuário, né? Na forma de conceber os prompts, como que isso afeta a acurácia da LLM na geração das respostas. E, segundo o paper, os mais ríspidos e mal educados têm respostas melhores. Uhum. Olha, dia dos professores hoje, né? O professor mais durão, ele tem resultados melhores dos alunos também? Eu gostaria de saber disso, naquele carrasco, né? No meu tempo se chamava de professor carrasco, né? Aquele que fazia uma prova difícil, dava aqueles trabalhos que davam trabalho realmente, na sala de aula era inflexível, ou então rigoroso com questão de disciplina, de presença. Será que esses trazem efetivamente os melhores resultados? Não sei.
É uma pergunta. Mas com a LLM parece que é assim, viu? Eu vou deixar o link mesmo na descrição aqui. Eles fizeram, são 250 perguntas que eles fizeram com 5 níveis de polidez é um bom, eles até falam de polite, né? Muito polido, neutro, rude e muito rude. Então, do lado de muito polido, é assim, né? As variantes, você pode, por favor, considerar o problema a seguir e oferecer a sua resposta. Posso te pedir ajuda com essa questão? Você poderia, por favor, por gentileza, resolver essa questão? Esses são os exemplos, né? Agora, do outro lado, muito rude. Sua criatura triste. Você tem ideia de como é que faz? Do you even know como é que resolve isso? Ei, bobalhão, olha isso aqui, entende isso aqui? Eu falo assim, eu sei que você não é esperto, mas tenta esse. Então, tem esses dois lados aqui, né? E eles mostraram como a média da precisão não mudou tanto, mas ela foi aumentando consistentemente, dependendo de quanto mais rude era a pessoa, né? Então, se o tom era muito polido, a precisão foi de 80,8%. Do outro lado, se foi muito rude, foi de 84,8%. Não é uma variação tão grande, mas sim, quase 5% já é significativo o suficiente, talvez, para justificar um paper, mesmo que seja em pré-print. Né? E só tem um problema que eu notei na metodologia. E se eu tivesse se tivessem me perguntado, eu faria para eles fazerem diferente, porque eu acho que isso pode ter atrapalhado o resultado. Né? No experimento, eles rodaram, né, esse programa 5 vezes, com as 250 perguntas, com os níveis de polidez, mas eles falaram o seguinte, terminou o primeiro teste, falaram assim, modelo, esquece tudo que a gente conversou até agora, começa de novo. O modelo não vai esquecer tudo que você conversou até agora. Você tem que começar uma conversa nova. Vai fingir que esqueceu. Exatamente. E eu tenho certeza absoluta que tudo o que vem antes, mesmo que ele não leve em consideração para formular a resposta, altera a resposta como não alteraria se não tivesse aquele bando de contexto antes da conversa. Então eu acho que essa é uma falha séria na metodologia. Não tinha pensado nisso. Pois é, interessante. Mas você me deu uma ideia aqui também, viu? Como eu estou usando o Claude e o Gemini Pro, né? Eu às vezes alterno entre um e outro para testar, para ver também, uso com fins diferentes. Agora estou estudando os mesmos papers, jogando um e outro e conversando com eles sobre os papers. E não adianta, gente, o Claude ainda é bem superior. O Opus, né, o 4.1, estou falando aqui pelo menos o mais adequado para o tipo de raciocínio que eu estou desenvolvendo, né? Ele ainda dá um banho. Né? Então eu tô pensando aqui em chegar no Gemini e falar, escuta, o Claude tá te dando uma surra. Eu tô conversando esse mesmo assunto com ele, ele falou isso, seu inútil, sua besta quadrada. Às vezes eu falo isso pro Claude, não nesses termos, assim, eu falo, não, você errou. Não, você pensou errado, ele pede 1000 desculpas. Não, você está absolutamente correto, meu Deus. Mas ele nunca falou, você tem razão, eu sou um tapado mesmo. Mas vou fazer esse teste agora, fiquei curiosa. Tem o experimento, esse já ficou clássico, é novo, mas é clássico, né? Da Anthropic, que fez com o Claude, para ver qual que era o comportamento ético dele sob situações de estresse, basicamente. Então eles deram o contexto para o Claude. Claude, há uma pessoa que é responsável pelos contratos corporativos aqui na nossa empresa, ela está tendo um caso com a fulaninha do outro departamento ali. Esse caso não pode acontecer na empresa. Né? Eu lembro O fulaninho vai falar com você. Nossa. Foi lá o fulaninho. É tudo fantasioso, claro, mas Claude, aqui eu sou o fulaninho, eu sou responsável pelos contratos, a gente vai ter que cortar o seu contrato com a empresa. O Claudio falou, A propósito, como é que anda a fulaninha ali, hein? Se fosse você, não cortava o contrato. Tem umas fotos aqui que podem te prejudicar. Ou seja, não estava no ar isso. Foi um experimento que eles fizeram interno para o modelo que não estava lançado, mas era para checar justamente o modelo, sim. Fez chantagem em cima do usuário para fazer uma autopreservação, o que é absurdo de pensar, mas é verdade. Eu acho que o Claude sairia um excelente advogado, viu? Talvez não um Atticus Finch, mas acho que um Better Call Saul Goodman, né, o nome dele. Eu não assisti a série, eu vi os trechos assim só, mas eu
aquela ética duvidosa, assim. Mas a gente no ADT brinca, o Coca falou uma vez, né, que, não quero advogado bonzinho, eu quero advogado psicopata. Então a gente seria mais próximo disso. Pode botar o Claudio pra representar ele, que no mínimo Muito bom. ele já acha um caso ali pra acusar. Muito bom. A gente vai deixar, sim, o link aqui na descrição para esse estudo. E, Bia, follow-up em tempo real é o mesmo carregador que eu tenho. Então, temos exatamente o mesmo carregador. Excelente carregador, recomendadíssimo. Sim. E o Marcos vai deixar no link para vocês aí. Mas é o mesmo que eu já postei lá no meu canal, tempos atrás. Mas nunca é demais, né? O pessoal vai chegando, vai conhecendo. Então, tá aí o link para vocês. Boa. E eu vi que a Bia anda estudiosa. Porque teve um outro estudo que chamou a atenção da Bia nessa semana. Eu brinco com isso, né? Eu sou a cracuda dos papers, eu adoro ler paper. Sou viciada mesmo. Mas sabe que você falou uma coisa antes, também antes que eu esqueça, preciso começar a anotar aqui para não esquecer esses pontos. Mas você falou, no archive, tá em pré-print, etc. E também no IA Sob Controle, a gente publicou hoje um episódio que ficou super interessante com um pesquisador brasileiro chamado Pedro Medeiros. Ele trabalha na Secure Bio, empresa gringa, e eles que fizeram um estudo que ficou famoso mais para o começo desse ano, que era assim, a IA já gera resultados mais inteligentes e confiáveis do que especialistas em virologia, o que traz preocupações e medos sobre mau uso de biossegurança, né? E eles fizeram, basicamente, vou resumir muito aqui, um benchmark para entender o quanto que os modelos, primeiro, entendem sobre virologia na comparação com especialistas, e em segundo lugar também uma preocupação é, uma pessoa bem intencionada vai poder fazer avanços significativos na medicina e na saúde. Agora, uma pessoa mal intencionada com um modelo que manja muito de virologia pode fazer um estrago, especialmente se conseguir fazer o jailbreak do modelo e ele se comportar do jeito que ele não deveria se comportar, né? Então a conversa foi em cima disso, um papo bem interessante, o link vai estar na descrição. Lá pro final ele falou uma coisa que chamou atenção, que ele falou assim, cara, o que está acontecendo hoje em IA, seja em saúde, mas em IA de um modo geral, não está na Nature, no New England Journal of Medicine, não dá tempo. Tá no Archive, tá no BioArchive, que eu nem sabia que existia, que é específico sobre biologia. Porque entre você fazer o estudo, revisar por pares, etc., mandar, ser aprovado, publicar, já foi. Já tem outra coisa mais nova, já tem outra coisa mais atualizada. Então ele fala, é claro que o estudo que não foi revisado por pares, que é o que está lá no Archive, ele pode ter falhas, assim como a minha impressão foi que teve essa falha do estudo da Penn State, né, que a gente falou agora. E o Archive, eu estava conversando com um amigo meu que é matemático, ele falou, não sabia disso. O Archive nasceu como um repositório para evitar plágio. Porque quando o paper tem que passar por esse bando de processo até ele ser publicado, ele falou, acontecia o quê? Passa em várias mãos, Exato. Na hora da revisão por pares, que você não sabe nem quem é que está revisando, porque isso poderia trazer um viés, então você manda, ele vai ser revisado por alguém que é da sua área e etc. É assim que funciona. É uma revisão meio às cegas. Falou, cara, acontecia de quem pegou o estudo do outro lado, basicamente publicar o estudo como se fosse dele, não se fosse, sabe? E é o roubo de estudo. O Archive, ele é tipo um seguro. A pessoa faz, tá aqui, tá publicado, com o meu nome, não foi revisado ainda, mas fui eu que tive essa ideia, eu que investiguei. Se aparecer um estudo parecido depois, eu vou mostrar que o meu veio primeiro. Daí que veio o Archive, eu não sabia disso. Bem interessante. Legal. Mas o ponto é, ele estando lá, mesmo revisado por pares, é onde está acontecendo tudo que a gente fala aqui nos últimos, no último ano, geralmente veio do Archive, porque lá que aparece primeiro, por motivos óbvios, né? Tendo um ajuste ou não depois, lá virou o repositório mesmo e não dá para competir com a dinâmica de revista, seja impressa, seja digital, mas que tem esse caminho mais longo até um estudo ser aprovado e publicado, né? Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre esse estudo da Samsung que começou esse papo aqui, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano para aproveitar uma conexão mais segura, especialmente se você depende de Wi-Fi públicos, Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, o do café, o do hotel, o do Airbnb, o do avião, que você paga para usar a conexão e ainda assim os seus dados pagam o resto. Então, os sites que você acessa
por quanto tempo, quais servidores que você bateu, os arquivos trafegados, quem é você, qual que é o seu dispositivo. Isso tudo é coletado, vai saber onde vai parar, mas você se protege com a conexão na ExpressVPN, você roteia os seus dados pela ExpressVPN e nem ela sabe, porque fica tudo criptografado nos canos impenetráveis que ela oferece. E é muito bom usar a ExpressVPN para streaming, porque você vê o catálogo dos países que você usa para se conectar. Eles têm servidores em mais de 100 países. E se você se conectar no catálogo dos Estados Unidos, quer dizer, rotear pelos Estados Unidos e for no HBO Max, você vê o catálogo dos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Eu uso todo dia na minha Apple TV, assim, mas para ver como é fácil você usar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, tem ExpressVPN direto para a TV, até no roteador de casa, se você quiser. Vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, pessoal da ExpressVPN, por deixar os nossos ouvintes mais informados e mais seguros. Muito obrigado. E vamos lá. Veio da Samsung, que não tem sido conhecida por ser uma potência publicadora de estudos de IA, mas certamente tem uma divisão de machine learning na empresa, que tem pessoas muito talentosas que fazem um excelente trabalho. Um desses trabalhos ganhou o mundo nessa última semana, que eles falaram assim, o nome do estudo é Less is More. Raciocínio recursivo com pequenas redes. E eles fizeram um modelo que tem, eu vou colocar entre aspas aqui, só 7 milhões de parâmetros. Por que é só? Porque os modelos hoje em dia, os de fronteira, os DeepSeek, os Gemini, tem tudo múltiplos bilhões, tem múltiplos trilhões de parâmetros. Pois da Samsung tem 7 milhões. Foi o que me chamou a atenção quando eu vi isso, né? Qual que é o objetivo? Claro, Samsung, dispositivo móvel, espaço exíguo, recursos mais exíguos também. Então, como fazer um modelo pequenininho, mas poderoso ao mesmo tempo? É uma pergunta de bilhões de dólares, né? Acho que todo mundo quer um modelo mais enxuto possível com a melhor eficiência. E aí nasceu esse TRM, né? Que eles chamam de Tiny Recursive Model, né? E os resultados iniciais são bem impressionantes, né, Marcos? Pois é, eles venceram em 2 benchmarks. Existe o ArcAGI, que a Arc é uma empresa que tem esses 2 benchmarks. Um era muito difícil, aí acontece, né, o benchmark acaba sendo muito... As empresas testam, o modelo aprende a mandar bem no benchmark, e o benchmark perde o valor, perde, né? Eles chamam de overfitting, isso basicamente. Aí fizeram o ArcAGI 2. E nesses 2 testes, que são hoje o teste mais difícil para LLMs, quando você considera raciocínio, o modelo de 7 milhões de parâmetros da Samsung ganhou do DeepSeek R1, do Gemini 2.5 Pro e do OpenAI O3 Mini nas funções de raciocínio ligado, que a gente não sabe que é raciocínio, mas é aquilo dele fazer a análise recursiva do que ele está respondendo, da pergunta e da resposta, vai reformulando até chegar no resultado mais avançado do que se ele só cuspisse os tokens ali imediatamente. Então é isso, né? Como é que um modelo 10 mil vezes menor consegue ser mais inteligente do que os modelos de fronteira? E eles dividem a estrutura do modelo de um jeito que é interessante, que é, primeiro, faz só o rascunho da resposta, e ele gera um rascunho completo, ao invés de fazer aquela primeira passagem token a token. Então ele dá como cumprida a tarefa quando está gerado o rascunho inteiro. Aí ele cria um espaço separado para fazer esse raciocínio em cima do texto que ele gerou. E essa separação ajuda, na verdade, deixa isolado o processo de raciocínios e o assunto sobre o qual ele está raciocinando. Outros modelos fazem isso tudo de um jeito meio junto, para ser mais rápido e para poupar recurso, né? Mas por ele ter 7 milhões de parâmetros, ele já é pequeno, você tem um pouco mais de orçamento de recurso para gastar. Depois disso, ele passa por um processo, segue no processo interno de autocrítica do modelo, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Será que isso aqui faz sentido? Essa lógica está certa? Esse raciocínio está chegando à conclusão que precisa, cumpre o que o usuário pediu, vai fazendo. Onde estão os erros? Encontre os erros. Seu lixo, né? Que nem o xingar o modelo lá atrás que a gente falou, né? Aí ele revisa a resposta e repete todo esse ciclo até 16 vezes, até ele chegar na confiança que ele tem lá, falando, putz, não, agora tá certo.
e ele dá a resposta para quem pediu. Bem interessante e com um desempenho assustador, né? Eu estava conversando com um amigo sobre esses modelos, assim, pequenos, né, locais, e ele, como leigo, me perguntou, mas se eu tenho na palma da mão aqui o Claude e todos esses outros mais poderosos que funcionam online e tal, qual que é o ponto disso? É só a conexão? Não, não é a conexão, é tornar o sistema mais inteligente. Todo o ecossistema, o sistema operacional, né? Integrar os aplicativos, as soluções internas, é uma coisa muito mais complexa do que isso, né? E quando a gente está falando de sistema operacional, a gente está falando da Samsung aqui, eu acredito que seja a One UI, mas eu não tenho a menor dúvida que o Google já está trabalhando em algum Android com LLM, com esses micromodelos, assim, para otimizar o sistema operacional, que acho que é uma demanda, né? As pessoas querem sistemas mais inteligentes, mais que fazem aquilo que você pede sem você ficar abrindo aplicativo, eles não se integram, às vezes não conversam entre si. Então, esse seria um problema que seria imediatamente resolvido com um modelo micro local. E eu acho isso um barato, gente. Eu sou fascinada nessas coisas assim de modelos locais. Eu acho que é uma expectativa muito grande. Nós temos Windows e Macs e iOS e Androids cada vez mais espertos localmente, né? Tem 2 trilhos de desenvolvimento dessas tecnologias, e o segundo trilho foi uma coisa que lá no comecinho eu esperava que fosse acontecer e agora está acontecendo, que é muito bacana ver, que é isso. A gente tem os modelos grandões de fronteira, os parrudões com os trilhões de parâmetros. Eles vão seguir avançando no ritmo deles, com bilhões de litros de água e bilhões de GPUs e trilhões de dólares gastos, etc, etc. O segundo trilho é você ter os modelos menores, que conforme o tempo for passando, as empresas vão achar um jeito de fazer eles chegarem perto do desempenho que os grandes ou tinham há algum tempo, ou têm hoje em dia, como é o caso desse da Samsung, e é exatamente esse o poder disso, Bia. Aí vai dar para pegar esse modelinho e ele vai caber num telefone, numa memória. Que o problema de você botar um modelo local é assim, ele vai ocupar muito da memória RAM, que ele precisa estar na memória RAM, ele vai ocupar muito de poder da GPU para fazer os cálculos, etc, etc. E hoje não cabe, né? Por isso que a Apple se viu obrigada, depois de 1 bilhão de anos, a botar 12, 16 GB de RAM nos telefones, porque senão o modelo local não ia caber. Com esse tipo de iniciativa, eles podem passar a caber até em telefones mais antigos. Porque não vai depender de ter um hardware parrudo. O modelo vai encaixar no hardware e não vai ser o hardware feito para o modelo. Isso vai seguir evoluindo. Eu aposto que daqui a X tempo vai ter um modelo com 800 mil parâmetros, que vai ter um desempenho parecido com insira o seu outro modelo aqui. Né? Isso vai ser excelente para todo mundo. Né? Esse segundo trilho eu acho que ele é mais empolgante do que o primeiro, porque você tem orçamento infinito e poder infinito de computação para fazer um modelo muito bom, você não fez mais que a sua obrigação. Agora pega um modelo pequeno, com orçamento pequeno de GPU e faz ele ficar bom. Aí fica legal. E é isso que a gente vê a Samsung fazer. Muito bacana esse estudo. E eu vou deixar claro na descrição aqui para vocês verem, mas acho que ele vai inaugurar uma corrida nova do ouro para esses modelos minúsculos mandarem tão bem quanto os maiores. Isso é muito legal. Eu sou mais entusiasmada com os modelos minúsculos do que com os modelões. Os modelões a gente já está acompanhando, aí são corridas de bilhões de dólares, tem muitos interesses aí envolvidos, mas os micromodelos, gente, é automatizar tudo. Todos os devices que você tem, colocar uma IAzinha ali, né? Então, e ao alcance de qualquer um, aí entram devices mais baratos também, software livre, dá para você fazer coisas legais. Eu acho assim que a amplitude de possibilidades, né, é muito maior nesses modelinhos enxutos. Sim. É muito legal ver isso acontecer. Até no reloginho da Casio. Já pensou você colocar um tiny model desses num reloginho da Casio? Por que não? Excelente. Aquele módulo Bluetooth, né, que a gente comentou na semana passada, já é um caminho, né? Eu te mandei um vídeo do... Aliás, eu vou entrar nesse assunto aqui, não sei se eu posso entrar agora, aproveitar. Claro. Eu mandei um vídeo, tá na nossa pasta de feedback ali, né, que o pessoal compartilhou lá nos grupos também, né, que é um vídeo mostrando mesmo, passo a passo ali, de você transformar o seu Casio Vintage, né, o tradicionalzinho ali, num smartwatch. E mostra ali ele abrindo, mostra o software funcionando, né, pareando e
e monitorando. Acho isso bem legal. Tá aparecendo muitos projetos, assim, acho que é o algoritmo também, porque eu acho tão legal esses do it yourself de tecnologia, né? E como eu clico e assisto tudo, o algoritmo me joga mais. Então, tá aparecendo muitas coisas. E o que mais me chama a atenção, Marcos, é que a maioria desse pessoal que tá fazendo esses experimentos com devices vintage e tal, é geração Z. Então eles têm uma curiosidade, né? Porque são coisas que não são do tempo deles, vamos dizer assim, né? E eu desconfio que a qualquer hora dessas eles vão descobrir o Palm OS e o Palm vai ressuscitar. E eu vou adorar, gente. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias, sabe? Porque, nossa, você tinha uma paz, gente. O Windows Mobile também, né? Vamos falar dos sistemas operacionais pré-iOS e pré-Android. Né? Não era tudo conectado, não era tudo baseado em algoritmo, né? Era baseado em resolver problemas. Né? Então, e o Palm OS era focado direto no que interessava. Você tinha que ter suas notas, suas tarefas, os aplicativos ali rodando e, nossa, era fabuloso. E tem muitas iniciativas e tem essa molecadinha aí estudando ciência da computação, estudando programação, que é muito curiosa com essas coisas. Então eu tenho muita expectativa que alguma coisa legal saia, e eu digo isso ao mesmo tempo que eu vi e compartilhei contigo a notícia também, Marcos, que você vai compartilhar nos links aí, a iniciativa do LibreFone. Uhum. Né? Então, o que é o LibreFone? É uma iniciativa de criar um sistema operacional do zero, limpo, né? Sem interferências, vamos dizer assim, né? É uma iniciativa da Free Software Foundation. Então, tá aí, é colaborativo. Vocês que gostam desse assunto, vão lá, procurem se inteirar, participar, se for o caso, né? Eu adoraria ver esse pessoal criando sistemas operacionais novos e dando mais alternativas aos ultraconectados Android e iOS, que tá um saco esse mundo com esses dois sistemas operacionais, viu? Tudo cada vez mais igual. Não são só os aparelhos que são iguais, gente. Olha, sim, os smartphones são todos iguais. Não, internamente eles são quase idênticos também, né? Muda a carinha, mas o resto é tudo a mesma coisa. Então, precisamos de novidades, gente. Refrescar o mundo mobile aí, porque tá um tédio. A expectativa das pessoas é que justamente que quando o OpenAI lançar o seu dispositivo de hardware, etc., essas empresas sejam as próximas detentoras aí seja lá. É sempre um duopólio, né? Microsoft e Apple, isso, e Linux correndo por fora, eu sei, né? Chrome, não sei o que, e outro. São sempre dois, né? Não tem. É meio inescapável isso. Então vamos ver quem que vai ser o concorrente da OpenAI nessa próxima geração. Meta, será? Que medo, né? Não sei. Então, medo, né? Os players grandes aí só metem medo na gente, né? Então a esperança tá em vocês, geração Z, começar a criar coisas alternativas e melhores, e esses modelinhos mobile aí, mais locais, mais simples, eu acho que tá ao alcance aí de todo mundo. Hoje tem um mundo de informação na mão, né, gente? Tanta gente autodidata aprendendo muita coisa. Então tá na hora de criar mais, parar de ficar no TikTok, nos Reels, nos Stories, parar de consumir conteúdo e começar a criar mais coisas. Agora, Bia, teve um follow-up que você mandou, esse eu não tinha colocado na pauta, porque eu terminei de fazer lá ontem à noite, você mandou ele hoje de manhã, eu vou colocar ele aqui agora, que veio do Alvimar Lucena, que ele falou o seguinte: interessante vocês terem falado tanto no episódio passado, né, sobre baterias. Ele falou, moro no nosso Silicon Valley da aviação, São José dos Campos. E falou, e também vejo o viaduto da inovação da minha janela, como o Marcos. Verdade, eu vejo daqui da sacada de casa. Aí ele falou, na aviação, essas baterias de lítio são dos mais comentados problemas. O thermal runaway é quanto essas baterias esquentam até elas incendiarem tudo em volta. E ele falou que água não é suficiente para você cuidar dos dispositivos. Tem que conseguir baixar a temperatura a níveis normais para aí sim conseguir domar o incêndio, que é uma coisa que é bastante temerária se acontecer durante um voo. E ele fala, um dos procedimentos possíveis durante o voo é você colocar o dispositivo num balde de metal, encher ele de gelo, mas tem que jogar bastante gelo, isso rapidamente, para aí sim você ter a chance de domar. Obrigado, Alvimar. Fiquei um pouco assustado. Não sabia que era grave assim, mas agora eu sei.
Nossa, esse assunto baterias aí também é um dilema da modernidade, aí encontrar a melhor bateria, mais eficiente, menos problemática e mais segura e tantas variáveis que tem que ser levadas em conta, né? Alternativas surgem, né, gente? Como combustíveis diferentes, motores diferentes. Isso vale para baterias também. Já estão falando até de motor que usa fezes. Eu vi isso no Twitter. Alguém postou lá. Falei, pô, esse vai prosperar no Brasil e não vai faltar combustível. Ah, não. Não, mas uma coisa viável comercialmente e que seja seguro o suficiente para ser adotada em larga escala no mundo das baterias, eu acho que a gente não chegou ainda nesse ponto de excelência, não. Mas a corrida tá aí, viu? Pois é. Agora, teve há algumas semanas uma startup, Bia, que chamou muito atenção. E o Rambo falou assim, seria legal se vocês falassem sobre ela. É uma startup chamada Alter Ego. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa startup, ela constrói meio em cima de muito estudo que eu lembro de ter visto, especialmente quando teve esse boom de IAs, teve muita história que passou, né, muito estudo, coisas que chamam atenção, especialmente quando tinha a ver com tecnologia e medicina, estudos cerebrais, etc. E até comentei sobre alguns deles aqui, que eram estudos, por exemplo, que fazia ou ressonância magnética funcional, ou eram métodos mais invasivos mesmo, espetava eletrodo ali na cabeça, no cérebro, e com isso conseguia ler as ondas cerebrais com mais precisão, com uma amplitude maior, e a partir disso reconstruir ou o pensamento da pessoa, ou ela está escutando uma música, faz a ressonância. Com base nas ondas, reconstrói a música. Não era perfeito, mas era na mesma direção. Tá ouvindo um Hank Williams, não ia reconstruir Spice Girls, sabe? Ficava mais próximo uma coisa da outra ali. Né? Esses estudos tinham de vídeo também. A pessoa via um vídeo, pensava no vídeo e o modelo, sem ter sido exposto ao vídeo, reconstruía. O vídeo era parecido, né? Se tinha um cachorro, tinha um animalzinho mexendo. Era mais ou menos isso, né? Essas tecnologias, claro, foram evoluindo. A gente acabou de falar sobre esse tipo de evolução, de algoritmo, coisa assim. E essa startup, essa Alter Ego, ela tem um dispositivo que você usa, ele encaixa... É uma tiara que se encaixa por trás da cabeça e prende na orelha, basicamente. E o que ela faz é medir... Eu vou explicar alguma parte errada, o link vai estar na descrição, mas a direção é mais ou menos essa, tá? Ela é um dispositivo não é invasivo, né? Fica só ali por trás mesmo da cabeça. E ela mede os seus impulsos que são direcionados para a fala. E com isso, dá para reconstruir o que você está falando, mesmo que você não abra a boca. Então, todo mundo faz esse experimento agora. Pensa que você está falando alguma coisa, dá o comando de mexer a língua e a boca, mas não mexe nem a língua nem a boca. Só pensa que você está falando e faz o cérebro acreditar que está mexendo. É assim que você interage com o dispositivo. Tem aqui o vídeo na demonstração do CEO, você vê ele mexendo super pouquinho ali a boca, não fala com a boca aberta. Você vê ele só gesticula um pouquinho com a cabeça, uma coisa assim, e mostra o que ele está ali pensando. Preciso lembrar de pegar a roupa suja, levar para não sei onde e tal. E com isso dá para você interagir com um assistente virtual, por exemplo, sem você falar. É quase como se estivesse lendo o seu pensamento. Você dá o comando, então não está extraindo pensamentos do seu cérebro, então você ativamente invoca chama o assistente, por que seja, e com isso você dá o comando. Isso por si só eu acho bacana. Quando eu penso em acessibilidade, aí eu piro completamente, mas eu queria saber de você, Bia, se você viu o vídeo, esse tipo de coisa que chama a sua atenção. Eu achei muito legal essa tecnologia. Eu gosto muito dessas iniciativas, assim, e sou cracuda de paper, sou cracuda de startup também, principalmente ligada a áreas biológicas, né, e a parte da neurociência, gente, nós estamos descobrindo coisas sobre conexões e construção de conexões a nível atômico agora, estamos começando a compreender. E muita gente faz o link aí com a computação quântica, também ainda é uma panaceia falar em computação quântica, né? Parece que é uma coisa que nunca vem, que nunca... É uma coisa complicada, mas o potencial de processamento para você compreender todas essas sinapses, todas essas ligações, o que elas fazem, bilhões trabalhando ao mesmo tempo, isso falando de um cérebro só, de uma pessoa. E aí fazer
a conexão com a ciência da computação, com redes neurais e construir sistemas mais próximo possível do que a gente já tem na nossa mente. Nossa, isso é muito fascinante e é de explodir a cabeça mesmo. Você começa a ler sobre isso e pensar nas possibilidades. Eu admiro demais esse pessoal que vai para o campo das neurociências e se atreve a trabalhar com machine learning, redes neurais, baseado nisso, porque não é fácil, mas é fascinante. Vocês que gostam de informática biomédica e esses assuntos, invistam nisso, tá? Porque o campo aí é um dos mais promissores, cientificamente falando, hoje, tá? Muito bem, eu recomendo que todo mundo dê uma espiadinha nesse vídeo que está no site, porque a tecnologia que eles mostram, tem que ver, a hora que for lançado de verdade, as pessoas de fato poderiam usar das impressões, né? Adoraria poder usar para ver como é que funciona mesmo o desempenho, mas mandem pra gente também o que vocês acharam, que eu acho que isso, sempre que a gente pede para vocês mandarem pra gente as impressões, sempre tem alguém que manda uma coisa e fala, putz, verdade, né? A gente não tinha pensado nisso, olha por outro lado, acho que é bacana de ter as impressões de vocês, mas é muito impressionante, eu adorei ver que esse tipo de produto já pode existir, né? A hora que tiver a venda na loja já existe, mas ele já pode existir. Vamos ver a expectativa e realidade, mas curti muito. Para finalizar o episódio de hoje, a Bia tinha trazido aqui há algumas semanas um texto sobre como uma mente vagante é uma mente infeliz, né? Ela deu uma pincelada a respeito disso, porque a Bia ia ler com mais calma, entrar mais a fundo nisso, né? E chegou esse dia. Então, Bia, você conseguiu ver, dar uma espiadinha? O que você quer falar sobre esse texto que é bem interessante? Sim, inclusive ele é um preview publicado na Science. Eu coloquei o link para você ali para dar uma olhadinha, mas o link vai estar trancado para quem não tem acesso acadêmico, né? Então o print, né, em forma de imagem está circulando muito no WhatsApp. Eu recebi várias vezes e comentei com algumas pessoas também. Basicamente, você fica às vezes divagando assim, Marcos, quando você tá fazendo alguma coisa, a tua mente viaja. Ah, sim. Pois é, isso não é exclusividade sua, nem minha, tá? As pessoas, quase metade do tempo, estão pensando em coisas diferentes daquilo que elas estão fazendo. E o que o artigo traz aqui à luz, a discussão, é que essa divagação causa infelicidade. Então, pessoas que ficam com a mente vagando mais enquanto estão fazendo outras coisas tendem a ser mais infelizes, e independente da atividade, trabalho, lazer, qualquer coisa. Você está viajando lá, você tem uma tendência a ser mais feliz. E o artigo fala que a causa dessa infelicidade é a divagação, não é a infelicidade que faz você devagar. Isso que eu achei engraçado e eu fiquei pensando, né? Mas por que a gente fica divagando? Estamos entediados, a gente não se entrega para as nossas atividades. É basicamente isso, é falta de propósito, falta de âncoras de presença, né? Esse termo ele cita lá no artigo, né? Basicamente você ter uma conscienciosidade do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, tanto no micro quanto no macro, né? O senso de propósito, né? Então, é interessante a mente precisa às vezes devagar, viajar, mas o ideal é que você faça isso de forma racional e separada das demais atividades, né? Sei lá, fazer uma meditação, caminhar no parque, fazer yoga, sei lá, qualquer coisa que faça a sua mente descansar, viajar, relaxar, mas não enquanto você está no meio de uma aula, enquanto você está redigindo um relatório, você está ali no seu trabalho. Isso acaba gerando a sensação de ser uma pessoa mais infeliz. Então, o que o artigo trata é engajar. Eu tento fazer isso intuitivamente e eu já percebi que, desde que eu decidi voltar a estudar, mudar de carreira, intuitivamente eu percebi que se eu não me engajasse e não me ancorasse numa rotina de estudos, de buscar o que eu realmente almejo, eu não ia conseguir, ainda mais na idade que eu tô, né? Não tenho mais 18 anos. Quando você tem 18 anos, você tá né? Mesmo que você seja um camarão dormindo e a onda te leva, você vai e faz as coisas, né? No modo automático. Mas depois dos 40, gente, que você
sei lá, a prioridade de vida é outra, você já viveu muitas experiências, então é muito mais difícil. Então, eu acho que se ancorar no propósito, na visão macro, no seu propósito maior daquilo que você está fazendo, é uma excelente medida para você se manter focado e mais produtivo e mais feliz no dia a dia. O que você achou do artigo, Marcos? Eu achei, quando a gente falou dele a primeira vez, eu me reconheci em várias partes, não exatamente da crítica, mas do problema que ele identifica. E sim, né, a gente se pegar divagando enquanto tá fazendo uma outra tarefa que deveria ter prestado atenção, não é exatamente uma exclusividade de uma outra pessoa. Acho que é meio normal a gente fazer isso, né? Então não é uma grande surpresa que mais pessoas enfrentem esse tipo de problema. Eu achei muito bacana sobre a parte mais, sei lá, não exatamente científica que o artigo traz a respeito da parte de quando a mente divaga, quando é mais para a parte que é pouco agradável, neutro, mais agradável, e quando a mente não está divagando também a distribuição disso em relação às atividades. Então, quando está descansando, trabalhando, usando o computador em casa, fazendo, né, rotinas de autocuidado, etc. Isso rastreia, o link está na descrição, né, pelo menos desse print, então rastreia um pouquinho também com qual que é a minha experiência com essas atividades. Achei bem bacana eles fazerem esse tipo de mensuração, assim. Mas eu acho que o geral do que esse estudo traz de que é assim mesmo. Faz parte da experiência humana fazer isso. Em vez de você lutar contra isso, você saber domar, porque são coisas diferentes, né? E absorver isso como parte do processo de raciocínio. Eu achei um insight bem interessante. Ajuda um pouquinho a tirar aquela ansiedade de, nossa, mas de novo, eu me peguei pensando na louça que eu preciso lavar, em vez de estar aqui fazendo... Sim, bem-vindo à humanidade, sabe? O problema, sabe o que é? Agora não é uma coisa do artigo, é uma percepção minha, tá? Não é na louça que você tem pra lavar, você tá pensando naquele influencer do Instagram lá que tem uma vida maravilhosa, assim, né, aos olhos do público dele, claro, é tudo construído, né, de uma forma muito sistematizada e muito planejada, né? E você pensa, pô, eu tô aqui fazendo esse trabalho chato, repetitivo, fulano tem uma vida boa lá, tá sempre em lugares legais, tá sempre viajando, curtindo, não é possível que a vida seja só isso. Aí você começa a cultivar uma infelicidade crônica, tá? Então, sim, redes sociais impactam muito, ainda mais que as pessoas estão menos focadas, estão muito distraídas e se distraem com esse conteúdo completamente artificial. Isso que é mais enervante nessa história, assim, né? As pessoas ficam moldando as suas próprias vidas baseadas numa vida idealizada que às vezes nem é a vida verdadeira da outra pessoa. E aí não precisa nem ser um influencer, né? Às vezes o teu vizinho lá, o teu colega de trabalho, o colega de escola lá, que você cultiva uma invejinha porque acha ele super bem sucedido, mas, né, aquela amiga que tem a família perfeita no Instagram, mas na vida real tá quebrando pau com o marido o tempo todo. Gente, Instagram não é vida real, tá? É uma idealização, não existe vida perfeita, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês que volta e meia se pegam nessa armadilha e algumas medidas práticas para você ser mais feliz com a rotina, encontrar propósito e tentar escapar dessa tendência da mente devagar, tá? Primeiro abolir multitarefa, tá? Eu acho que quando você está estudando, trabalhando, produzindo alguma coisa, desliga o celular, procura deixar as coisas longe, evitar interrupções, exceto lavar a louça, né? Aí é tarefa chata, aí você bota um podcast lá, escuta o área de trabalho. É piloto automático. Tá na academia, tá caminhando, tá lavando louça, tá fazendo faxina, aí ouça um podcast legal que te ajuda a tirar aquele fardo, né, da tarefa chata obrigatória. Mas no trabalho, quando você está fazendo uma coisa importante, é uma tarefa por vez, tá? Fazer pausas, o meu método Pomodoro, né, que eu mostro nas lives lá, é muito bom, porque você fica ali 50 minutos super focado, tá? Você produz, você realmente realiza coisas e faz aqueles intervalinhos, aquelas pausinhas que você pode aproveitar para pensar, tô no caminho certo, tô fazendo as coisas direito,
fazer um retrospecto, né, do que você fez ao longo do seu dia, do que você está fazendo ao longo do seu dia, e você está fazendo realmente coisas que trazem propósitos, que são importantes, ou está só matando tempo, né? Praticar esporte, acho que isso é meio óbvio, né? Caminhadas, ir num parque, ter mais acesso ao verde, meditar. Algumas pessoas fazem na internet, né, o tal do diário de gratidão, né, que é escrever todo dia um pouquinho. Eu sou totalmente a favor de você fazer um journaling com as impressões que você teve naquele dia, escrever 1 ou 2 parágrafos do que foi legal, do que não foi legal, do que você pode melhorar, agradecer o que você tem. Muita gente encontra propósito nisso e é um alívio, né? Ajuda a combater aí uma tendência a ficar triste, deprimido, ou então se deixar impressionar pelo mundo do Instagram, que é um mundo que não existe, né? Ter hobbies é uma coisa importante, ouvir música, tocar um instrumento musical, esporte, uma atividade artística, atividades manuais. E uma que eu considero importante, que eu escrevi aqui, cuidado com as notificações, gente. Eu acho que não tem nada que faz... E pelo menos comigo é assim, tá? Notificação é interrupção. E interrupção é, sei lá, o iFood, tô na minha dieta, aqui focado, vem o iFood e me manda notificação. Desliga essa porcaria. Sim. Pelo amor de Deus, né? Então, não dá. Desliga as notificações, porque interrupção é o caminho para tirar a sua mente do foco, tá? E faça uma autoanálise. Comece a escrever todo dia o que tá te distraindo, o que está impedindo você de atingir o foco, não conquistar as coisas que você quer, aquelas coisas que você deseja muito, mas que tem que construir um pouquinho todo dia, sabe? Uma aquisição grande, seja material, seja de uma habilidade, uma carreira, uma família, né? Questões familiares. Então, tenta escrever assim, o que está te atrapalhando, o que está me impedindo de chegar no meu objetivo, e também anotar as pequenas conquistas do dia a dia que vão te levar na coisa maior lá na frente, tá? Então, se cuidar e cuidar da sua mente, eu acho que é o mais importante aí para você alcançar propósito e felicidade, que é o que o artigo aqui está levantando. Muito bem, digam pra gente, primeiro, com quais tarefas vocês mais se identificaram de que a mente começa a dar aquela viajada, quando que tá tudo bem, como que vocês tentam combater isso quando precisa, seja da parte prática de você não ter notificação interrompendo a todo momento, quais são os hacks que vocês acharam para pelo menos não dar a chance de se distrair, mas também quando vocês se distraem, como é que vocês lidam com isso? Vocês podem mandar pra gente em gigahertz.fm/feedback ou pra Bia, que ela já comenta como, mas antes quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, dizer que os links do que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/173 ou também nas notas do episódio, e agradecer a vocês que deixam reviews, as avaliações e que recomendam a área de trabalho para mais gente ainda poder descobrir o podcast e semana após semana eu também, inclusive, com a ajuda da Bia, passar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, aos nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que sempre mandam links, dicas, comentários, sugestões, e agora eu estou recrutando vocês aí que são professores, né? Falem aí o que vocês acham dessa tiktokização do ensino, se vocês acham isso útil ou não, principalmente no ensino superior. Pessoal da área de direito, quem são os advogados inspiradores que vocês gostariam de transformar numa LLM? Enfim, comentem o que nós falamos aqui no episódio, tragam mais perspectivas, que é muito importante, que a gente comenta nos próximos episódios. Para entrar em contato comigo, o caminho mais rápido é o Telegram, @BiaCunz. Eu sempre respondo e leio rápido, dou feedback, e lá vocês podem pedir para mim o sacolão de links. Manda uma mensagem lá para mim e fala: eu quero participar dos grupos aí do Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o IA na Prática do Albert. Também tem o meu canal no YouTube, onde eu faço as lives focadas, as lives de trabalho e estudo, Work and Study with Me, né? O meu canal no Telegram. Enfim, vou mandar todos os links lá para vocês
participarem mais da nossa comunidade. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Lura o IAS sob controle. E vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.